Olá, eu sou a professora Heloísa Helena e vou estar aqui com vocês na unidade 4 de marketing pessoal. Vamos lá? Nós temos muito trabalho pela frente. Falamos sobre o século XXI, todas as mudanças que nós estamos vivenciando, que são evidenciadas hoje por um outro olhar. Um olhar para as pessoas diferente, um olhar para o profissional diferente. A interconexão hoje permite que nós estejamos em qualquer parte do mundo adequando-nos a qualquer horário, seja o nosso ou seja o do destino. E aí eu trago um exemplo que me mostra que eu posso estar neste momento pesquisando sobre marketing pessoal na biblioteca da Universidade de Harvard, que fica em Cambridge, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, me comunicar com alguém de lá para minimizar dúvidas e voltar para o meu próprio horário em São Paulo. A partir daí, eu vou passar a pesquisar na biblioteca da Unip algum livro que fale sobre o assunto e me dirijo a alguém que está, por exemplo, na Universitat Autònoma de Barcelona. Tudo em menos de 30 minutos. Essa interconexão, esse processo me traz culturas completamente diferentes, olhares sobre um mesmo aspecto diferentes. Por quê? Porque o meu olhar depende de quem eu sou, da estrutura e da sociedade na qual eu estou inserida. Então, um americano, estudando ou não em Harvard, ele pode estar, por exemplo, na Universidade de Yale, não importa, mas ele vai ter um olhar diferente do que eu, uma brasileira, que moro abaixo do Equador, que vou ter também um olhar completamente diverso de alguém que mora em Barcelona, uma cidade cosmopolita, mundial. Esses olhares são estruturados dentro do quê? Das diversas influências que nós temos, sociais, culturais, de família, de amigos, de conhecidos, de vizinhos. Todas essas pessoas que estão à nossa volta nos trazem referências. E em cima dessas referências é que eu vou me tornar a Heloísa. Então, a interconexão me propiciou o quê? Transformar o mundo num ovo, um ovinho, aonde tudo acontece ali. E claro, por isso eu tenho que estar adequada. Eu profissional, eu pessoa Heloísa. Por quê? Porque eu posso estar fazendo essa pesquisa e alguém na Universidade de Cambridge me chama, de Harvard, me chama a atenção que em Cambridge estão precisando de um determinado profissional, por exemplo, de relações públicas. E eu posso ter toda a adequação que aquela organização está solicitando. É claro que eu vou me colocar à disposição para uma entrevista, para ser chamado ou não. Então, esta interconexão me abre um mundo de possibilidades. Cada uma dessas pessoas desenvolve atividades que podem auxiliar minha pesquisa. Então, uma pessoa da Universidade de Harvard, uma pessoa da Universitat Autònoma de Barcelona, uma pessoa que está dentro da Universidade Paulista, da Unip, são pessoas, como eu disse, diferentes e que vão me auxiliar, correto? Se elas me auxiliam, eu eliminei o quê? Eu eliminei o tempo e eu eliminei o espaço. Digamos que seja 2 horas em São Paulo. Eu vou ter um horário completamente diferente anterior para a Universidade de Harvard. Eu vou ter um horário posterior para a Universitat Autònoma de Barcelona. Eu estou falando de espaços diferentes, de lugares no globo diferentes. Eu estou fazendo um triângulo. Estados Unidos, Espanha, Brasil. Um triângulo meio torto, mas um triângulo com culturas diferentes, com influências diferentes. Então, essas pessoas me formam, essas pessoas me auxiliam na minha pesquisa. Quando eu elimino o tempo e o espaço, eu viajei. Por que eu viajei? Porque eu entrei em 2 continentes, na verdade, em 3 continentes diferentes. No continente americano, da América do Norte. Eu posso entender o continente americano total, né, em dois continentes. O continente europeu, então eu tenho Brasil, eu tenho Estados Unidos e
eu tenho o continente europeu. Olha que coisa louca, América do Sul, América do Norte, Europa. Completamente diferente essas estruturas, não é verdade? Então, quando eu viajo pelos continentes em minutos, eu entendo que tudo mudou. Tudo se transformou no que era anos atrás. Jamais isso ia ser impensável. Impensável. Nunca que eu ia falar, eu consigo estar em 1 segundo no Japão e no segundo seguinte em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, essas modificações me trazem estruturas diferentes e me trazem grandes mudanças. Antes, ficar em uma empresa por décadas era o quê? Era um grande diferencial. Então nós ouvíamos pessoas falando, quanto tempo eu estou... Eu trabalhei muitos anos no Pão de Açúcar. E eu me lembro o seu Santos, o pai do Abílio Diniz, ele adorava ir para as lojas e ele ia de colaborador em colaborador falando, ele era português e dizia, como estás? Estás bem? Há quanto tempo estás aqui? E ele adorava ouvir das pessoas que elas estavam no Pão de Açúcar há 20 anos, há 30 anos, há 15 anos, porque isso era um diferencial. E isso trazia uma credibilidade para aquele colaborador muito grande. Por quê? Porque ele estava há muito tempo dentro de uma mesma organização e isso era o quê? Isso era extremamente valorizado. Não é o que acontece hoje. Hoje, o que eu quero? Hoje, nessa volatilidade, nesse mundo líquido, que é o que dizia o Zygmunt Bauman, nós vivemos numa sociedade líquida e numa sociedade, portanto, em total transmutação, em total modificação, num turbilhão, portanto, essa sociedade quer um profissional que assuma novas responsabilidades, que não tenha medo de mudar de empresa, que não tenha medo de conviver com novas pessoas, que não tenha medo de desafios. Porque quanto mais desafios ele tiver, mais ele tem credibilidade, mais ele mostra que está acostumado com novas metas, que está acostumado com novas opções, na verdade, e que quer, sim, se adequar a tudo que é diferente. Então, as coisas mudaram. Eu tenho hoje um profissional que não fica tantos anos na mesma empresa. E, claro, as empresas também mudaram, porque elas funcionavam antes como escolas. Hoje, o colaborador tem que chegar pronto. As empresas tinham tempo para ensinar. Por quê? Porque eu não tinha uma concorrência tão acirrada, eu não tinha uma concorrência global. E hoje eu tenho. Então, tudo vai se modificando. Quantos de nós não conhecemos pessoas que têm uma história para contar, que amam a empresa como se fosse um membro da família, que quando se aposentam choram, têm depressão, ou quando saem da empresa? Por quê? Porque ainda, claro, nessa modificação entre um mundo e outro, entre o mundo onde pessoas ficavam décadas e o mundo onde pessoas ficam tempos curtos para se tornarem profissionais diferenciados e multidisciplinares, nesta transição eu tenho diversas histórias, eu conto histórias diferentes. E essas histórias me mostram também que o mundo empresarial foi mudando. Se foi mudando, o profissional também tem que acompanhar essa mudança. O profissional também tem que deixar de querer o tempo todo uma pseudo-segurança num mundo completamente inseguro. Nós não temos mais empregos. Os empregos estão mudando. Nós vamos ter em 10 anos uma quantidade nova de empregos e 60% quase das profissões que existem hoje vão desaparecer. É um índice bastante alto, num espaço de tempo tão curto. Isso faz com que as sociedades mudem muito mais rapidamente. E essas mudanças me trazem o quê? Hoje a relação empregado-empregador mudou. E claro, o relacionamento é visto como uma simples troca.
Antes eu tinha todo um cuidado, eu esperava que aquele colaborador ficasse na minha organização durante tantas décadas. Nas festas de final de ano vinha ele, a mulher, os filhos, depois os netos. Existia uma história para se contar. Não é que hoje não exista, mas a incidência dessas histórias dentro das organizações diminuiu muito, muito. E isso é importante nós entendermos, porque a sociedade mudou. Então, se a sociedade mudou, o reflexo dela está nas organizações. O reflexo dela está nessa mudança de empregos, que não estarão aí em 10 anos, mas outras profissões vão surgir nesse tempo também. Então, nós precisamos ficar atentos a isso. Hoje, a relação de troca é o quê? A pessoa empresta o talento, suas capacidades, suas habilidades, e o que ela recebe? Ela recebe um salário. É um processo de troca, portanto é um processo mercadológico. O relacionamento é estabelecido em bases racionais, é em função dessa troca. As empresas, com toda a mudança, elas não são mais complacentes com erros. Então, antes, um colaborador errava, se pensava, não se desligava, ele ia fazer um treinamento, a empresa ia cuidar para que ele pudesse se desenvolver. Não é isso que nós temos hoje. Hoje as empresas não aceitam, por quê? Porque a dinâmica no mercado é muito rápida. A concorrência está aí, eu não posso permitir erros que podem comprometer a perda de um cliente ou a lucratividade da organização. Por isso as empresas estão valorizando cada vez mais determinadas características dos profissionais. Podemos ver quais são elas, mas depois da nossa interatividade, ok? Vamos lá. Hoje, mais do que nunca, as empresas procuram profissionais que agreguem efetivamente valor. Por quê? Alternativa A, ficar anos a fio em uma mesma empresa é um grande diferencial. Alternativa B, permanecer em uma mesma empresa demonstra responsabilidade. Alternativa C, o bom profissional aprende na empresa. Alternativa D, ficar anos em uma mesma empresa é sinal de comprometimento. Alternativa E, o bom profissional se relaciona com a empresa de maneira efetiva, vislumbrando troca. Já já eu estou aqui com a resposta.